Obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Nós estamos reunidos juntos em uma só fé e comunhão, todos por meio do Espírito Santo. O desejo do nosso coração é que a Tua palavra seja glorificada, que o nosso coração receba instrução, que produza vida, edificação, transformação, glória para o Teu santo e eterno nome. É o desejo da nossa alma, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. 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 Tá, irmãos, então aí está o pastor Valnei. Pastor Valnei é pastor da Igreja Batista Manancial em Fortaleza. Estou fazendo essa apresentação, pastor Valnei, porque minha esposa cobrou que eu não apresentei os outros que a gente já tem conversado. Foi? Aí eu falei para ela que dispensa a apresentação, mas de toda forma tá aí, ela aí falando, tá vendo? Pronto. Então, pastor... Como você... Diga. Pode falar, depois eu vou já introduzir o tema aqui. Não, eu só ia dizer, como você é obediente, você fez a apresentação. Fala aí. Um bom homem, ele sabe ouvir bons conselhos, pastor, né? É verdade, é verdade. Piadas não pode ter na frente dos irmãos, viu, cara? Ok. Irmãos, eu vou cancelar aqui os comentários de vocês, porque já me disseram que melhora a qualidade da live, viu? Então, depois, se vocês quiserem, vocês podem deixar escrito aí na rede, a gente vai acompanhando. Pastor Valnei, a nossa conversa vai ser a respeito de obediência. Só que a gente vai tratar de obediência dentro daquele espectro de lei e graça, que possui muitos assuntos relacionados. Então, eu queria pedir para o senhor começar com uma definição do que é obediência, o que é obediência cristã, o que é obediência a Deus. Ok. Então, obediência, no meu entender, de uma maneira muito simples, para nós compreendermos, é fazer a vontade de Deus. Todo aquele que faz a vontade do Senhor, ele está obedecendo aquilo que Deus quer. E um detalhe importante é que obediência tem tudo a ver com santidade. Na época... Teu áudio sumiu, pastor. Como é que tá aí? Melhorou? Melhorou. Melhorou? Sim. Tenta baixar só um pouquinho do teu volume, para ver se melhora um pouquinho mais. Pronto. Mais um pouquinho. Melhorou? Mais um pouquinho. Baixei. Pronto. Melhorou? Melhorou. Então, vai lá. Vocês estavam falando da relação da obediência com a santidade. Sumiu de novo. Sumiu. Tira o fone e vamos tentar sem o fone, pastor. E aí? Tá, agora você aumenta um pouquinho o seu volume e fala talvez um pouco mais direcionado para a sua câmera. Vamos lá? Melhorou. Eu acho que é a internet, viu? Internet dele. E aí, pastor? Tá aí? Como é que tá? Tá me ouvindo? Eu tô sem som. Eu acho que é o sinal mesmo, viu, pastor, da internet. Não é? Travou. Ele entra de novo. Tá.
Irmãos, ele saiu um pouquinho, vai fazer a reconexão novamente para nós tentarmos continuar. Esse horário é um horário que tem normalmente um congestionamento por causa do número elevado de pessoas que usam a internet. Então, guardem, por favor, um minutinho. A gente vai tentar o contato novamente com o pastor Valnei. Tem que liberar os comentários. Ok. Pronto. Incluindo aqui novamente o pastor Valnei. Pronto, estou lhe vendo. Está me vendo aí? Como é que está o som? Estou ouvindo. Está ouvindo? Tá ok. Pronto. Então, retomando, né? Estou lhe ouvindo. Está ouvindo? Pronto. Pronto. Então, voltando ao assunto, como nós estamos vivendo uma muito mística, é comum, até entre nossas igrejas, muitos crentes aceitarem a verdade de que, uma verdade falsa, mas de que santidade tem a ver muito com as emoções. Então eu vejo pessoas em algumas igrejas muito emotivas, levantando os braços e pulando e dançando e chorando no domingo à noite. Quando chega na semana, Sumiu o seu áudio de novo, pastor. Foi. Voltou agora. Tá ok. Tá... Voltou. voltou? Pronto. Em desobediência a Deus. Resultado é que acaba sendo uma falsa santidade. E vendo as Escrituras, nós observamos que a santificação vem mais por um ato de obedecer ao que Deus mandou do que sentir alguma coisa na experiência de fé. Não estou dizendo que é errado sentir algo, mas estou dizendo que a obediência é um critério. Sim. Acho, pastor, que isso é uma coisa fundamental para o nosso dia, porque as pessoas elas estão estabelecendo seu relacionamento com Deus não a partir do que Deus diz na sua palavra, mas a partir daquilo como elas se sentem. Então, uma coisa muito comum, isso eu estava até falando na igreja há pouco tempo, que uma pessoa ela está fazendo uma coisa errada, uma coisa que a Bíblia condena abertamente, e a pessoa diz assim, pastor, mas eu estou sentindo tanta paz, eu tô me sentindo tão tranquilo, e aquela sensação de serenidade interna, ela toma aquilo como se fosse a aprovação do Senhor, quando na verdade é simplesmente a manifestação do coração corrupto e de uma consciência que já foi seduzida pelo pecado completamente. É isso mesmo. Essa é a ideia. E é uma sedução muito comum, né? É quase um domínio das emoções. Então, obediência, pensando ela como santificação, é realmente. Sumiu o seu som. Ô, pastor, seu som. Voltou agora. Voltou agora. Essa última frase a gente não pegou. Não, tá sem som. Sem som, sem som. Não, eu acho que tem a ver com a internet, pastor. Você tá perto do modem? Como é que tá? É, né? É, Tá boa, assim. que tá sumindo no seu também, cara? Tá sumindo. É. O que estão falando aqui é que o meu tá segurando, agora o teu tá tendo uma hora some, outra hora vem.
Nada. Ai, ai, ai. Paciência, viu, meus irmãos? Sejam obedientes. Deixa eu ver aqui se resolve. Ver aqui. Se a gente resolve aqui. É. E aí? Pastor Valnei, como é que tá? Pronto. Vamos lá. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Vamos lá. Pronto. Ok. Pronto. Tá. Tô Ouvindo? Pastor, uma outra coisa que eu queria levantar dentro do assunto da obediência, que é veio de uma das leituras que eu fiz no Antigo Testamento, lembrando daquela situação entre o Saul e o profeta Samuel, em que o profeta Samuel se atrasou para a hora do sacrifício e de repente o Saul se viu na obrigação ou no direito de ir lá e fazer o ofício sacerdotal e oferecer sacrifícios a Deus, procurando fazer uma boa atitude, né? Então, aquilo ali me traz à mente, pastor, a questão da obediência parcial, que às vezes é uma coisa com a qual a gente luta também. Então, como é que o senhor entende, como é que o senhor vê essa relação de uma obediência a Deus até certo ponto? Uma obediência que não é íntegra, no sentido de ser sem sujeira, completa. Isso é muito complicado na nossa cultura, né? Cultura em que nós vivemos uma cultura de corrupção. A corrupção ela é endêmica no Brasil, não é só no setor político, na área política, mas é em todos os estratos da sociedade. Então é muito comum o brasileiro obedecer parcialmente. Só que na Bíblia nós observamos que o Senhor quer uma obediência plena, né? O máximo que nós podemos. É certo que o ser humano é pecador e vai falhar, mas uma coisa é ele falhar premeditadamente, né? O pecado intencional. Ele sabe o que tem que fazer, mas escolhe não fazer ou fazer pela metade. E o Senhor nosso Deus, em muitos textos na Bíblia, como esse que você mencionou, 1 Samuel, lá para o capítulo 15, se não me engano, então a gente observa que ele tinha que ter esperado o profeta, para o profeta fazer o sacrifício, mas ele não esperou. E não houve misericórdia para ele, não houve misericórdia. Né? Deus ficou extremamente... Sumiu seu som de novo, pastor? Enquanto ele volta, o que me ficou na mente depois de ler aquele texto foi a sensação assim que obediência parcial aos olhos de Deus é desobediência completa. Sim, com certeza. Com certeza. Ok. Pastor, eu queria levantar mais um tópico para o senhor comentar. É bem comum naquele meio evangélico médio a ideia de que a salvação no Antigo Testamento era pela obediência à lei. E que no Novo Testamento é pela fé. Isso. Então, no Antigo Testamento, uma pessoa, para ser aceita por Deus como justo, precisava cumprir rigorosamente toda a lei de Deus sintetizada lá nos 10 mandamentos, e que no Novo Testamento Deus descobriu que isso era uma coisa impossível, então ele resolveu estabelecer a fé como meio das pessoas chegarem até Deus. O que é que o senhor pensa dessa questão? Como é que o senhor normalmente trata uma pessoa que chega na sua igreja com esse tipo de concepção? Ô, pastor, sumiu seu som de novo. Essa sua internet tem que se converter, viu? Ó, você tem que gastar um pouquinho mais de dinheiro aí no teu sinal, viu? Não, é tua Internet ou internet, né? volume? Internet, né?
Provavelmente a internet. Seu volume tá bom, eu tô te ouvindo bem. Tá, tá no máximo. Voltou. Ok, voltou? Sumiu agora. Sumiu. Pastor, baixa um pouquinho o volume para a gente testar se é o volume novamente. Coloca metade dele. Tá na metade? Eu tô te ouvindo Coloquei. mesmo. Tá na metade. Vamos lá, então. Tá na metade. Tô te ouvindo. Ficou bom? Pronto. Então a ideia... Sumiu. Rapaz, eu tô começando a achar que é alguma coisa espiritual esse negócio aí, viu, pastor? Tu disse quando voltou. Ô, pastor Valnei, vamos fazer assim, ó. Dá uma reiniciada no teu modem, no celular, aí a gente tenta conectar de novo. Enquanto isso, eu vou comentar um pouquinho esse assunto, aí você pega de novo comigo Pronto. Tá bom? Pronto. Tchau. Vou lá. Até já. Tá, meus irmãos, tá todo mundo me ouvindo aí, né? Então, essa questão é uma questão que faz parte do ideário evangélico brasileiro. Eu acho que isso tem uma relação direta com o pensamento católico romano. O católico romano, via de regra, tem aquele pensamento que nós precisamos realizar obras para sermos aceitos pelo Senhor. E esse pensamento, essa alma católica, acabou entrando no meio evangélico brasileiro e dentro de uma leitura muito superficial da Sagrada Escritura. Uma coisa também que eu queria comentar com os irmãos a respeito desse assunto é que há uma diferença entre o que alguns estudiosos do Antigo Testamento chamam de o judaísmo do primeiro templo e o judaísmo do segundo templo. Então, o judaísmo do primeiro templo, lembra que o primeiro templo aqui é uma referência àquele templo que foi construído por Salomão. E o judaísmo do segundo templo é uma referência àquele templo que foi construído por Herodes. Então, o judaísmo ele passou por uma depreciação com o passar dos anos, que acabou produzindo essa religião de obras. Mas não era assim no tempo dos patriarcas, não era assim no tempo do rei Davi, não era assim no tempo do rei Salomão. Lá nós tínhamos o judaísmo como foi concebido por Deus desde o princípio. As pessoas que nasciam, elas nasciam no meio judeu e eram instruídas na religião judaica. Eu falo da religião judaica essencialmente verdadeira, que foi estabelecida por Deus. Eles viveram crendo na promessa do Messias. O Messias estava prometido desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, está lá a promessa do descendente da mulher que viria pisar na cabeça da serpente. E todo judeu piedoso, ele viveu a vida dele crendo nessa promessa. E todo o sistema de sacrifícios que foi construído também no Antigo Testamento foi construído a partir da crença nessa promessa. Então as pessoas elas se agarravam a essa promessa. Então imagina assim, que quando um judeu piedoso oferecia um animal em sacrifício, no coração dele, ele compreendia que aquele animal era um símbolo de que Deus tinha feito uma promessa de que um dia ele iria remover o pecado completamente do seu povo, através da vinda do Messias. E é dessa maneira que um judeu piedoso vivia nos tempos do Antigo Testamento. Agora, quando nós chegamos na época, já depois do período que o Antigo Testamento concluiu, eu estou falando ali por volta do ano 400 a.C., surge essa nova religião judaica, por assim dizer. E essa religião judaica, ela vem com essa proposta de uma religião de obras. Então, os sacrifícios, as leis dietéticas, todo o sistema do templo, a adoração, tudo aquilo
não era mais um símbolo, não era mais uma sombra de uma realidade futura que seria cumprida plenamente na chegada do Messias, mas se tornou uma expressão de religião de obras. Então, dali por diante, os judeus, quando ofereciam sacrifícios, eles acreditavam que eles estavam conquistando a salvação deles através do sacrifício. Quando eles iam ao templo orar, eles faziam a mesma coisa. E vocês precisam fazer essa distinção, porque quando nós chegamos no Novo Testamento, a gente encontra o Senhor Jesus Cristo batendo severamente nessa classe de judeus religiosos. Mas, ao fazer isso, Jesus não está criticando o chamado judaísmo do primeiro templo, mas ele está criticando o chamado judaísmo do segundo templo, que é o judaísmo do templo de Herodes, quando as pessoas começaram a transformar o judaísmo em uma religião de obras. Então, Jesus Cristo bateu de frente com isso. Então, muita gente hoje pensa o evangelho, uma pessoa quando fala assim, no Antigo Testamento a salvação era pelas obras e no Novo Testamento a salvação é pela fé, normalmente a pessoa está falando isso a partir do pensamento do judaísmo do segundo templo, desse judaísmo que surgiu ali por volta do 400 antes de Cristo. Esse não é o judaísmo do primeiro templo, essa não é a forma que os patriarcas viveram, como os reis viveram, porque todos eles creram. Isso está lá no autor de Hebreus, lembra lá de Hebreus capítulo 11, o autor sagrado dizendo que aqueles que viveram no Antigo Testamento, eles viveram pela fé. Eles viveram pela fé na promessa de Deus. Então, toda a salvação nas Sagradas Escrituras sempre foi pela graça de Deus por meio da fé. Isso no Antigo Testamento e isso no Novo Testamento. A única diferença entre os dois testamentos é que quem estava no Antigo Testamento cria olhando para frente. E aqueles que estão no Novo Testamento, ou depois da era do Novo Testamento, eles creem olhando para trás. Então, o pastor Valnei está voltando aqui e eu estou adicionando ele novamente. Graças a Deus ele voltou. Vamos ver se a internet dele se converteu agora. E aí, pastor, sua internet se converteu? Troquei de aparelho, deu certo? Agora até a imagem está melhor, cara. Olha aí, você está até mais bonito. Olha aí. Pois bem. Pastor, enquanto você saiu, eu estava falando com os irmãos aqui entre a diferença do judaísmo do primeiro templo para o judaísmo do segundo templo. Sim. O judaísmo do primeiro templo era uma religião, e aqui eu estou usando a palavra religião no sentido geral, não no sentido pejorativo, era uma religião de graça por meio da fé. Sim. Só que já nos idos do período intertestamentário, surgiu essa nova forma do judaísmo, que é uma religião de obras. Que foi essa religião combatida pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. Isso. Então, quando Jesus Cristo brigou lá quando ele criticou severamente os líderes judeus, na verdade ele não estava batendo no judaísmo bíblico, mas ele estava batendo nessa nova vertente que transformou o judaísmo do primeiro templo em uma religião de obras. Estou correto nisso? Isso. E esse judaísmo da época de Jesus, do primeiro século, ele era permeado pelo helenismo. Então era um judaísmo sincrético, com helenização, com muitas outras normas que foram acrescentadas, exatamente porque a obediência que eles entendiam que era obediência, para eles era um meio de salvação. Para eles era um meio de salvação. Agora, esse pecado, eu creio que ele sempre existiu na história de Israel. Na verdade, a lei de Moisés, como Paulo bem explica, ela deveria mostrar ao judeu que ele não tinha condição de se salvar por suas próprias obras. Se ele conseguisse guardar toda a lei de Moisés, os 613 preceitos da lei, ele seria salvo. Mas é impossível. Então a lei, ela mostrava a condenação, entende? Então a obediência nunca foi para a salvação,
mas foi uma prova, e é uma prova de amor a Deus, de amar ao Senhor. Exato. Não é? Eu gosto de usar a ilustração, pastor, que a lei é como se fosse o raio-x. Ela dá o diagnóstico da nossa condição, mas ela não cura. Do mesmo jeito que quando a gente vai no médico, recebe um raio-x do pulmão, o raio-x diz qual é a sua condição, mas ele não trata você. É verdade, é isso mesmo. Essa é a ideia. Pastor, deixa eu levantar aqui uma outra questão. Essa é bem importante. Tem muita gente que pega os textos do Antigo Testamento que falam a respeito das recompensas que Deus prometeu para Israel, no caso de eles serem obedientes, e até mesmo das maldições que seriam aplicadas a eles caso fossem desobedientes, e eles aplicam isso à igreja, levam isso para o púlpito, ao ponto de dizer, não, né? Ó, se você não der o seu dízimo, o gafanhoto vai vir, vai comer. Então, pega aquelas bênçãos que estavam relacionadas à prosperidade, saúde, uma vida tranquila, pega essas bênçãos do Antigo Testamento e apresentam hoje como sendo promessas de Deus para a igreja. Então, a minha pergunta é, esse uso do conceito de obediência do Antigo Testamento, ele serve para nós hoje? Ok. Antes de responder essa pergunta, deixe-me, e vai ajudar a responder o que eu vou dizer agora, mas deixe-me retroceder um pouco para uma discussão que a gente começou e o problema do som atrapalhou. Era a questão da salvação no Antigo Testamento, a questão da graça e da fé, né? Então, a salvação no Antigo Testamento, ela também é pela graça, obviamente, mediante a fé. E é mediante a fé em Jesus. Aí você pergunta, mas Jesus, ele não estava lá no Antigo Testamento. Ele não tinha morrido na cruz, não é verdade? E aí, né, o que fazer? Como entender? Mas, na verdade, todo o Antigo Testamento fala do Senhor Jesus Cristo. Não fala o nome Jesus, mas fala da mensagem de salvação em Cristo. Fala do Messias, fala do descendente, fala do Cordeiro Pascal. O que era o Cordeiro Pascal, senão uma representação do que Jesus haveria de fazer? Então, quem cria nessas promessas do Cordeiro sacrificado, do servo sofredor, ele estava tendo fé no sacrifício futuro do Messias. E ele era salvo. No Novo Testamento, o Messias veio, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, consumou o sacrifício. Logo, quem crê no que foi revelado sobre o Messias e o seu sacrifício é salvo também. Então você vê que há um marco no tempo, na história, mas a salvação é a mesma para os de antes de Cristo e para os de depois de Cristo. Muitas coisas do Antigo Testamento aparecem no Novo Testamento também. Na verdade, o Novo Testamento é fundamentado no Antigo. É certo que existem muitas diferenças, como, por exemplo, o povo que hoje prega a salvação é a igreja. No Antigo Testamento era Israel, não havia igreja no Antigo Testamento. Mas nós temos pistas no Novo Testamento com relação à salvação pela graça, no Antigo, e nós temos princípios do Antigo Testamento que fundamentam a nossa fé no Novo Testamento. Então, a lei de Moisés. A lei de Moisés, a gente entende que está baseada numa aliança condicional, respondendo agora a pergunta que o pastor colocou. Então, essa aliança ela é condicional, por quê? Porque é uma aliança da obediência, não é uma aliança para a salvação. Envolve graça? É óbvio, porque para obedecer precisa da graça de Deus. Sem graça você também não consegue obedecer. Então, a obediência à lei de Moisés trazia para o judeu prosperidade, sim. E se ele não obedecesse, trazia maldição. Lá em Deuteronômio fala que se Israel não obedecesse, viria um povo de outra língua e levaria cativo. Já estava falando dos cativeiros, tanto o assírio como o babilônico. E eu creio que esse texto de Deuteronômio não é profético, mas é lei. E se o povo desobedecesse à vontade de Deus, seria punido. Então, no Novo Testamento, nós vemos a mesma coisa. Gálatas 6,7, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará, vai colher. Então, hoje, nós, crentes em Jesus, temos uma prosperidade sim.
se formos obedientes ao Senhor, o Senhor há de nos abençoar. O grande problema é que a turma da teologia da prosperidade que prega numa hermenêutica muito tendenciosa nos textos do Antigo, eles só apresentam a prosperidade econômica, financeira. E ela existe, mas não quer dizer que se você obedecer a Deus, você vai ser rico, ou vai dobrar o seu patrimônio. Mas quer dizer que se você obedecer a Deus, o Senhor vai cuidar de você. Deus vai suprir suas necessidades, vai lhe dar aquilo que é suficiente para você. E pode até dar mais e abundar. Agora, essa relação de obediência e prosperidade nunca foi uma barganha. Sempre é uma graça. É uma graça de Deus. Mas eu entendo, e acredito que a Escritura vai nos ajudar a entender, que toda pessoa que segue a vontade de Deus, ela prospera, ela será feliz, mesmo quando a vontade de Deus é difícil. Veja o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Isaías 53, né? O Senhor Jesus viu o fruto do penoso trabalho da sua vida, da sua alma. Ou seja, Jesus ir para a cruz certamente foi muito difícil para ele, mesmo ele sendo Deus. Mas ele viu o maravilhoso fruto do seu sacrifício. Ou seja, em um certo sentido, o Senhor Jesus foi extremamente agraciado, ele se sentiu feliz. E isso, obviamente, foi muito bom para ele pós crucificação e ressurreição. Né? Entendi. Pastor, sobre essa questão que o senhor está falando, como é que a gente pode ver a prosperidade que o senhor falou na vida das pessoas que estão sofrendo, dos cristãos, no caso, né? Que estão sofrendo dos mártires, daqueles que estão padecendo doenças, daqueles que às vezes passam a vida inteira com uma vida financeira muito complicada. Então, como é que essa prosperidade que o senhor está falando se manifesta na vida dessas pessoas? Pronto. Pegando o contexto bíblico. Isso que eu falei sobre lei e bênção e maldição na lei, né, Levítico 26, Deuteronômio 28, se refere ao princípio da retribuição. Essa é a lei geral. Mas existem as exceções à lei geral. Então, existem outros livros na Bíblia que mostram que Deus é soberano para permitir que o justo sofra. E que o ímpio tenha uma certa prosperidade financeira ou até de saúde. Nós observamos isso no Salmo 37, 78, na vida de Jó, em vários provérbios, né? Então você percebe que Deus, por causa do contexto de pecado em que vivemos, ele permite que esse princípio da retribuição, ele seja, digamos assim, afetado para a glória do nome de Deus. Então, o princípio geral e a norma é esse. Se você obedecer, é abençoado. Se desobedecer, é amaldiçoado. No entanto, a vida é complexa. A vida é difícil. Então, existem exceções. É por isso que no Salmo, o salmista reclama de Deus, indignado. Indignado por quê? Porque o ímpio está prosperando. A plantação dele está mais produtiva, mais fértil, ele está ficando rico, e o justo está sofrendo, a plantação dele está mirrando, ele está doente, ele está ficando pobre. Aí ele reclama para Deus: Senhor, por quê? Vale a pena obedecer ao Senhor? E a resposta de Deus ao salmista, que ele mesmo dá na sua reflexão, é que o justo permanecerá para sempre. Então, mesmo na tribulação, mesmo no sofrimento, aquilo também pode ser uma bênção na vida do justo. Aquilo Deus pode dar como um tipo de bênção. É certo que, para Jó, por exemplo, foi um grande sofrimento, mas quando ele passou, foi uma bênção dobrada. Ele teve bênção dobrada ali. Nem sempre a história da vida das pessoas termina, digamos assim, na perspectiva humana, tão positiva como terminou a de Jó. Alguns sofrem, ficam doentes, crentes e morrem. Alguns irmãos são perseguidos e são mortos. Paulo, o apóstolo, por exemplo, foi martirizado. E os apóstolos também, a exceção de João. Ou seja, mesmo que seja difícil,
esse sofrimento, o Senhor o transforma em bênção. Essa é a lógica. E é isso que o salmista diz para si mesmo, quando ele está frustrado com Deus. O ímpio prospera e eu não. E a palavra de Deus, ela não tem validade? Por que ela não se cumpre? Se eu obedecer, eu serei abençoado. Aí é que está a concepção de bênção. O que é bênção? Bênção ali vai ser resultado da sua obediência à vontade de Deus. Mesmo que seja difícil em algum momento. Né? Ok. Muito bom, pastor. Pastor, nesse sentido, assim, agora eu estou tentando particularizar um pouco mais a questão. Sim. O senhor falou que o princípio do Antigo e do Novo Testamento é o mesmo. Obediência a Deus produz a aprovação do Senhor e a desobediência produz o desfavor de Deus. Agora, pensando de um modo mais específico, a nossa obediência, ela é igual à obediência de Israel? Então, quando Deus se revelou a Israel e deu uma lei para ele, Deus deu 113 mandamentos, como o senhor mesmo falou. Então, essa obediência Deus requer da gente, não requer? O que foi que aconteceu entre os dois testamentos que mudou esse relacionamento entre Deus e o seu povo? Em princípio, a obediência ela tem que ser a mesma. A diferença é o grau de intimidade. O grau de intimidade do povo do Antigo com Deus e do povo do Novo com Deus. O povo da Velha Aliança era menos íntimo de Deus. Mesmo a gente observando muitos sinais e milagres, o mar se abrindo e fogo descendo do céu, tantas coisas incríveis, Deus se revelando aos patriarcas, aos profetas. Quando nós lemos os textos do Antigo, podemos achar que eles tinham mais intimidade com Deus. Mas não. Eles estavam mais longe de Deus num sentido de intimidade mesmo, de chegar próximo do Senhor. Veja que Israel tinha uma tribo de sacerdotes. Hoje, toda a igreja é de sacerdotes. Olha o nível de intimidade. Israel tinha que ir para o templo. Tinha que ter um templo. No templo de Israel estava o trono de Deus. Hoje, cada crente é um trono de Deus na terra. É o santuário de Deus. Veja que grau de intimidade. Então, a lógica é o seguinte. Quanto menos intimidade, mais leis específicas. Quanto mais intimidade, princípios gerais. E cada um obedece baseado no que o Espírito Santo orienta à luz da Escritura revelada e dos princípios revelados. Então, no Antigo Testamento, como havia menos intimidade, o Espírito Santo não estava tão próximo de cada crente ali do Antigo Testamento, tudo era detalhado pela lei, para que o povo andasse na linha. Até porque era uma nação política, militar ali, eles tinham que ter regras para tudo, e tudo era santo. Até o ato de defecar no deserto deveria ser feito em santidade. Veja que nível de santificação. Quando chega no Novo Testamento, como eu já mencionei, a nova aliança em Jesus, o crente, a igreja, o povo de Deus, ele tem mais intimidade. Então nós não seguimos aquelas leis específicas, os 613 mandamentos, mas nós seguimos os princípios. Olha, os 10 mandamentos são chamados as 10 palavras. As 10 palavras, elas resumem a lei de Moisés. Jesus resumiu as 10 palavras em 2 mandamentos. Por quê? Porque Jesus estava instituindo a nova aliança, que ele começou a instituir na prática quando ele foi celebrar a Páscoa, na última semana do Senhor na terra, e consumou na sua ressurreição e subida ao céu. Então, na nova aliança, o crente tem ordens de Deus, mas essas ordens estão no formato de princípios, e nós devemos aprender esses princípios e viver por eles. Por exemplo, segundo o grande mandamento, você tem que amar o seu próximo. Para o judeu, era difícil saber quem é o próximo. Porque no judaísmo do primeiro século, o próximo era outro judeu. Só podia ser outro judeu. Então, quando Jesus fala de amar o próximo, eles pensavam logo, vou amar um judeu. Eles nem tocavam no gentio, porque os rabinos ensinaram
que era imundo tocar em alguém que não era judeu. A lei de Moisés nunca disse isso. Nunca disse. Eles criaram no período intertestamentário. Então, veja bem, nós hoje podemos interpretar quem é o nosso próximo. Deus nos deu maturidade, sabedoria, pelo menos nós temos isso à nossa disposição. Talvez alguns crentes não usem, mas tem à disposição a revelação, o Espírito Santo, a igreja, a oração, tem tudo o que é necessário para ser um crente maduro. Tem agora que buscar, aprender e viver pelos princípios revelados na nova aliança. Então, o Antigo Testamento não é que ele foi jogado fora. Ele é a base para compreender esses princípios de santidade. Veja como era a santidade na velha aliança. Né? Por exemplo, um filho rebelde, lá Deuteronômio 21. Um filho rebelde, adulto, se ele não tinha casado ainda e vivia com seus pais, e se ele era beberrão e rebelde, festeiro, os pais podiam levar ele ao sacerdote e ele seria julgado e apedrejado pelo povo. E isso era a vontade de Deus. E isso era obedecer a Deus na velha aliança. Nova aliança. Ninguém leva um filho rebelde para apedrejar. Mas uma coisa nós sabemos, o princípio. Deus odeia filhos rebeldes. E os pais têm que criar seus filhos no ensino do Senhor para que eles não sejam rebeldes. Porque Deus não gosta de filhos rebeldes. Então, a ideia é essa. Hoje nós obedecemos, buscando a santificação, mas seguimos princípios. Toda igreja, toda instituição religiosa, bíblica, que se pauta por regras minuciosas, está regredindo. Regras como o que vestir, o corte de cabelo, a cor da roupa, tudo isso aí deve ser cada crente em comunhão com o Senhor, refletindo nos princípios que Deus deixou, e cada crente vai crescendo e amadurecendo na sua prática, fazendo por amor a Deus, não por leis e restrições religiosas. É claro que tem as exceções, aqueles irmãos, se é que são irmãos, que andam desordenadamente, aí tem a disciplina da igreja, né? Mas, de modo geral, é isso. Pastor, isso lembra uma coisa tão interessante, porque nós estamos vivendo em dias em que as pessoas estão tentando trazer para dentro da igreja os elementos do Antigo Testamento. Os pastores tentando colocar aquela roupa de um sacerdote, o pessoal colocando castiçal na igreja, tentando meio que imitar o nosso ambiente de culto fazendo uma referência ao tempo do Antigo Testamento. E essa necessidade de símbolos que o judeu tinha, que ele precisava ver, ele precisava tocar, ele precisava saborear, isso vem justamente do fato de ele não ser habitado pelo Espírito Santo, como o crente na nova aliança o é. Então, nós não precisamos, né, dessas coisas. Né? Tudo é no Espírito. É uma bênção de Deus para a gente. É verdade. Pastor, eu queria levantar mais um assunto que eu vou só provocar e o senhor desenvolve. Uma das coisas maravilhosas do Evangelho é que Deus tornou a obediência de Jesus a nossa obediência. Então, no ato da conversão, todo o meu mau comportamento, toda a minha falta de integridade é lançada em Jesus Cristo. E a integridade de Jesus, a sua vida santa, o seu comportamento perfeito, é lançado e se torna meu. Então, naquele momento, eu sou justificado porque Deus fez a obediência de Jesus se tornar a minha obediência. Então, tem muitas pessoas que pegam esse ensino e eles levam esse ensino a um ponto tão exagerado e dizendo que agora a gente não precisa ter mais compromisso nenhum com a obediência, porque Cristo já obedeceu perfeitamente no nosso lugar, ele já fez tudo por nossa vida, então nós não precisamos mais daquela obediência, que qualquer forma de obediência é chamada de legalismo. Então, como é que o senhor tem tratado essa questão dentro da sua igreja? Tem duas palavras que ajudam. Tem o posicional e o real. Numa perspectiva de Deus,
numa perspectiva perfeita e completa, tudo já se realizou, tudo já aconteceu. O que nós temos na Bíblia, escrito e profetizado sobre o final de todas as coisas, para Deus não é novidade, porque ele já sabe, conhece, porque ele decretou o início, o meio e o fim de todas as coisas. Então, numa perspectiva de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ele nos substitui nas obras, em todas as obras. Nós temos o perdão dos nossos pecados completo. Por isso que não vamos ao inferno, não porque somos bons, mas porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, as obras de Jesus foram imputadas em nós. No entanto, na perspectiva humana, nós somos temporais, nós temos um número de anos aqui na Terra, e nós temos que pedir perdão todo dia. Eu não posso passar a vida sem pedir perdão, porque essa é uma dimensão humana. Então, nós temos que separar essas duas dimensões. O posicional se refere ao que eu serei em breve. Nós crentes em Jesus, seremos santos, sem pecado, corpos glorificados, à semelhança do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Mas na realidade, ainda não somos. Ou seja, hoje ainda estamos debaixo do jugo do pecado. Então existem dois paralelos, na verdade, duas linhas acontecendo. Tudo já está consumado para Deus. Não há surpresa para o Senhor. Mas para nós somos seres temporais. Então, nesse sentido, nós obedecemos não por uma questão de salvação ou de pagar algo em relação ao que Jesus fez por nós. Na verdade, se nenhum de nós obedecer, e eu acho que isso tem a ver com o que o senhor perguntou, se nenhum de nós obedecer, seremos salvos. Se Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nós realmente cremos em Jesus. O problema é que a afirmação que eu acabei de fazer, ela é falaciosa. Porque uma pessoa que crê em Jesus, ela quer obedecer, entende? Mas, hipoteticamente, se ela não obedecer, ela vai ser salva. Porque a salvação, a obediência foi de Cristo, não foi nossa. No entanto, quem crê em Jesus, ele quer obedecer, não com relação à salvação, mas com relação ao amor a Deus, com relação à gratidão, com relação à santificação. E eu acho que o que entra aqui, pensando na teologia bíblica, são dois tipos de obediência. Uma obediência para a salvação, uma obediência para a santificação. Uma aliança condicional, no caso a mosaica, que é uma obediência para a santificação, e uma aliança, no caso, uma aliança incondicional, que também tem que ter uma obediência. Só que nós não temos condição de fazer essa obediência. Então quem fez foi Jesus, porque ele é Deus. Essa aliança incondicional, ela é a aliança abraâmica, que se desenvolve na aliança davídica e que chega ao ápice na nova aliança, que foi iniciada, mas não finalizada. Veja que na aliança abraâmica, Deus promete a Abraão um povo, uma terra e a bênção. A bênção é a salvação pelo Messias, né? Na aliança davídica, já tem a terra, não toda, mas boa parte dela, já tem o povo e já tem um proto-Messias, que é o rei Davi. É um Messias humano, imperfeito e pecador, mas que aponta para o Messias divino, verdadeiro Messias. E Jesus, quando chega, ele, como descendente da aliança davídica, ele está concretizando essa nova aliança, mas não consumando. Nós não teremos condição de obedecer para a salvação. Não teremos condição. Por isso, existe uma obediência para a salvação que Jesus fez por nós, para nós podermos obedecer para a santificação. Agora, deixe-me dizer uma coisa aqui que talvez é interessante e que pouca gente sabe. Essa é uma das grandes distinções, eu digo pouca gente sabe, talvez até muita gente saiba. Essa é uma das poucas distinções entre dispensacionalistas e teólogos reformados, teólogos da aliança. Para o teólogo da aliança, a aliança abraâmica ela é condicional. A davídica também é condicional, né? Então, não há aliança incondicional na velha aliança, né? No Velho Testamento. E veja que se você pensa dessa forma, complica muito as coisas. Porque como é que você vai compreender uma aliança
que tem que ser incondicional para ser uma aliança para a salvação, que começa em Abraão, desenvolve em Davi e chega ao ápice na nova aliança, se você diz que ela é condicional. Quando eu digo que ela é condicional a certas obras. Obras de Abraão, obras de Davi. Então, como é uma aliança para a salvação? Isso bagunça todo o nosso entendimento da soteriologia, ao meu ver. Entende? Sim. Quando você falava aí, eu me lembrei de 1 Pedro 1,14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas no tempo da vossa ignorância. Exatamente. Então, nós não obedecemos para ser salvos, mas a semente da obediência foi plantada no nosso coração quando cremos no Senhor. Exatamente. Então a obediência acaba sendo o testemunho da salvação. Pastor, tem 4 minutos aqui. O senhor tem um conselho para dar para as pessoas que estão lutando com obediência, que estão com dificuldade de se comprometer com o Senhor, que estão lutando contra algum pecado específico, que não encontraram essa obediência a Deus ainda na sua luta privada? O meu conselho é o que eu tiro para a minha vida. A maior dificuldade para nós obedecermos ao Senhor são as nossas emoções, é a nossa vontade, é a volição. Às vezes nós, guiados pelo emocionalismo, vivemos no era emotion, então nós pensamos assim, se eu não sinto vontade, então eu não devo fazer porque eu estou sendo hipócrita. Totalmente errado. Totalmente errado. A obediência é a despeito de você sentir qualquer coisa. E aí entra uma objetividade. Lá na Bíblia diz que você tem que amar o próximo. Então você tem que amar, sentindo vontade ou não. O princípio é perdoar o inimigo. Então o crente tem que perdoar o inimigo. Mas eu não consigo. Ore. Aí é o momento de jejuar. Aí é o momento de você ler a palavra, buscar irmãos que te ajudem. Mas o crente, ele não tem opção. Ele tem que obedecer. Mas eu não consigo. Eu sei que em muitos momentos nós vamos fraquejar, não vamos conseguir obedecer plenamente por causa da nossa natureza de pecado que está em nós. Mas o conselho, e que eu tento tirar para a minha vida, é: não obedeça quando você sente vontade. Obedeça baseado no que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que você tem que pregar o Evangelho, você tem que pregar o Evangelho. Eu não sei, você pensa. Eu não consigo, você diz. Olha, não importa, você tem que pregar. Saia e pregue. E crendo no Senhor. E aí vem um passo a mais na obediência. É a fé. Você tem que crer que a obediência é um ato de fé. Não é um ato de sentir. Não é um ato de você achar que está motivado ou não. Não tem esse negócio do pastor coach para te motivar a obedecer. Você tem que obedecer porque tem que obedecer. Porque é o que a Bíblia diz. Quando nós passamos a viver assim, e é difícil viver assim, nós colhemos frutos muito mais consistentes da nossa intimidade com Deus. A nossa fé se torna mais resiliente no meio da provação. E mesmo que irmãos te decepcionem, o cônjuge te decepcione, ninguém reconheça você ou sua vida, você vai estar firme no Senhor Jesus, porque você o obedece pelo que ele é, pelo que a Bíblia diz, não pelo que você sente. Às vezes nós vamos obedecer a Deus sentindo agonia. Olhe Jesus no Getsêmani. Ele obedeceu ao Senhor, mas estava agonizando, mas obedeceu e recebeu um fruto maravilhoso, certamente. Essas são as palavras. Uma grande bênção do Evangelho, irmãos, é que quando nós damos um passo de fé e obedecemos a Deus, apesar dos nossos sentimentos, a obediência a Deus molda os nossos sentimentos. E a gente aprende a gostar disso. Pastor Valnei, obrigadão, amigo. Deus abençoe aí. Tamo junto. Eu que agradeço. Deus abençoe. Valeu. Desculpa as interferências. Tranquilo, cara. Deus abençoe aí. Irmãos, obrigado. Um abraço. Boa noite. Pastor Thomas Tronco, tá bom? Vamos falar a respeito de morte. Conto com vocês. Abração. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Boa noite.